Os irmãos ainda se lembram que livro da Bíblia estamos a estudar? Não, Romanos já foi. O que é que disse Romanos? Foi quem? Foste tu, Pedro? Disciplinado. Estamos no capítulo 9. Hoje é quarta-feira. As nossas crianças estão lá dentro, não estão? Ok, é porque esta passagem é quase um filme de terror. É só para avisar. Portanto, tomem atenção, os adultos e as crianças não ouçam. Romanos não, olha, estás a ver, Pedro, o que é que tu fazes? Apocalipse, o capítulo 9, estamos a falar acerca da quinta trombeta. Ou seja, estamos a falar do sétimo selo e estamos a falar da quinta trombeta. Já vos falei que há maioritariamente duas opiniões acerca destes textos. Uns que estes selos já têm sido abertos ao longo da história, ou seja, eles têm sido abertos desde que Jesus ascendeu aos céus, os selos têm-se vindo a abrir e a gravidade das coisas tem-se vindo a acentuar. No entanto, parece que em determinadas alturas há aqui de facto selos que nós até poderíamos dizer, bem, de facto estas coisas já têm acontecido e até a nível global, mas dá a entender que de facto há aqui coisas e há textos que de facto parece mostrar que há coisas que não aconteceram ainda. E um deles é este mesmo. Este texto, capítulo 9, Apocalipse, capítulo 9, nós vamos falar acerca da quinta trombeta. É uma trombeta que tem... Todo o texto tem implicações espirituais, mas esta especificamente fala acerca de demónios. Os irmãos sabem, a Bíblia nem sempre, ou melhor, a Bíblia não fala muito de demónios, temos que ser honestos. Há gente que também vê demónios em tudo, há gente que não vê demónios em nada. A Bíblia traz equilíbrio. A Bíblia sempre traz equilíbrio. E a Bíblia mostra que de facto há um reino espiritual, mostra que existem demónios, existem potestades, existem hierarquias, nós conseguimos entender isto, e a Bíblia trata de forma saudável o assunto. Quando é para expulsar, Jesus expulsa, quando era para expulsar, os discípulos expulsavam e ponto final. Mas aqui em Apocalipse há uma coisa que é extraordinária, porque Apocalipse vai sempre revelando, e a Bíblia toda revela isto, mas Apocalipse revela também que é aquilo que se chama a soberania divina. Deus é soberano e tem poder sobre todas as coisas. E é tão interessante que nesta passagem os demónios vão ser usados, é Deus que permite a sua atuação com um propósito específico. E isto tem a ver com muita coisa, mas mais especificamente com esta que eu gostava de deixar-vos aqui, bem claro. Não há nada que os demónios possam fazer a não ser que o Senhor permita. E isto fique claro. Quinta trombeta, capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Os irmãos não se esqueçam, nós estamos a falar de linguagem apocalíptica. Bem, está calor, fui eu que liguei isto e depois esqueci-me. Deixa-me só tirar o casaco. Senão daqui a bocado estou a estorricar. Escusa estar aí a mandar disso, Sana, que eu estou a trazer. A Susana gosta muito das coisas quentinhas. Por isso é que ela parece sei lá o quê. Quando vai à praia fica preta. Tão escura que fica. E agora querias ficar escura outra vez, não é? Com este calorzinho todo. O que é a estrela? Linguagem apocalíptica. E quando nós lemos este texto, se calhar aquilo que nós estamos a lembrar ou a pensar é de facto uma estrela que cai, conseguimos imaginar o abismo, mas a estrela tem uma chave. E esta chave abre um cadeado, ou abre uma porta. E a estrela, ela representa aqui um ser. E isto é importante para que nós possamos entender. A estrela na Bíblia é uma outra palavra para anjo. E aquilo que este texto está aqui a falar é acerca de um anjo ao qual lhe é dada uma determinada chave. E esta chave é de um lugar que é o poço do abismo. Ou seja, há o abismo e depois há a ideia de um poço que se encontra neste abismo e este poço está fechado. O abismo é o local, o poço encontra-se neste local que é o abismo, mas este poço está fechado. Esta estrela
sabemos que é um anjo. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse que caiu na terra. E é aqui que logo nós temos que tomar duas opções. Ou escolher uma de duas opções. Ou este anjo é um anjo enviado por Deus, ou este anjo não é um anjo enviado por Deus. É-lhe dada a chave. E quem tem a chave é Deus. Isso é claro. Agora, há duas opções. Há quem interprete que esta estrela que caiu, e aqui a expressão caiu é simplesmente uma outra expressão, porque o grego não funciona bem como o português, e pode ser uma expressão idiomática, que significa simplesmente desceu. Cair também é exatamente a mesma expressão para descer. Então, este anjo, esta estrela, pode ter descido porque o Senhor mandou. Porque se os irmãos continuarem ali no capítulo 9, a determinada altura, há de facto um anjo que vem do céu e que vai fechar a porta. Mas a expressão caiu aponta e faz lembrar outras coisas. Eu via Satanás cair como um... Exatamente. Ou então, lá, a profecia daquela estrela tão bela que caiu também. Era a mais bela de todas. Os irmãos reconhecem, não é? Eu tenho para mim, até porque há depois aqui uma dinâmica, que este anjo não é um anjo enviado especificamente por Deus. Este anjo, ou esta estrela que está aqui, na minha opinião, muito provavelmente será o próprio diabo. E este diabo, este mafarrico, ele a determinada altura da história humana, vai-lhe ser dada a chave do poço do abismo. E o abismo é um lugar, é o reino onde os demónios se encontram. Os demónios não estão no inferno, ao contrário daquilo que às vezes as pessoas pensam. Os demónios não estão, e Satanás não estão no inferno. Eles vão para lá quando o Senhor os colocar lá. No final eles vão ser julgados, como todas as almas que não aceitaram Jesus. Mas o diabo e o seu reino não é um inferno. Embora nós dizemos isto, e os irmãos entendam, falamos disto, mas não é propriamente o termo correto. O abismo, ela vai aparecendo com outras expressões, mas o abismo não é o Hades é o lugar dos mortos, o inferno é o lugar para onde as almas depois de julgadas vão. E há também o abismo. Este sim é o reino que nós não conseguimos entender muito bem, mas este é o reino dos demónios. O abismo é este lugar. O abismo é, por exemplo, isto. Vejam, Lucas 8:31. É um lugar que é o reino deles, mas eles não gostam muito de ir para lá. Os irmãos conhecem a passagem muito bem, mas vou-vos ler novamente, está bem? Deixem lá ver se não me enganei no versículo. Não. Então, os irmãos lembram-se do endemoniado gadareno? Aquele que estava cheio de demónios, que lhe perguntam qual é o nome, ele diz, Legião é o nosso nome, é o meu nome, porque somos muitos. Agora vejam. Vamos ler tudo, que é para os irmãos perceberem o contexto, porque isto fala desta expressão e para verem o poder que os demónios têm. Diz assim a partir do versículo 26, Lucas 8:26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demónios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Estava para pregar só este texto e muitas pregações, mas não vamos lá, está bem? Os irmãos, é só para perceberem o estado. Os irmãos já viram pessoas endemoniadas? Já viram, sim ou não? Alguns, não é? Não é uma visão muito bonita, não é? Então vejam. Ele não andava vestido, não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando via a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando, dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Jesus não lhe disse uma única palavra. É ele que vai ter com Jesus, ou eles. São eles que vão ter com Jesus, são eles que iniciam a comunicação, reconhecem imediatamente quem Jesus é e faz-lhes um pedido. Este é o primeiro pedido que os demónios lhe façam. Não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demónio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. Não sabemos qual era a quantidade que havia. Há pessoas que dizem, como a Legião tinha não sei quantos soldados, não significa especificamente que tinha que ser aquele número específico, está bem? O que nós entendemos é que pelo número eram muitos demónios que estavam na mesma pessoa.
E rogavam-lhes que não os mandasse para onde? O que é que diz a vossa Bíblia? Que não os mandasse para o... Os demónios estão a pedir a Jesus que não os mandasse para o abismo. E em Apocalipse, pois os irmãos conhecem o resto, eles pedem a Jesus para irem para os porcos, não vamos pregar sobre isto, eles vão para os porcos e os porcos de repente espanham-se, morrem todos. O que significa que os demónios não ficaram nos porcos. Mas isto fica para uma outra pregação. Porque eu gostava de focar na ideia do abismo. Estes demónios, este reino que é o deles, mas eles não querem ir para lá. Porque a ideia que dá é este abismo, aqui representado e aqui expresso, é o abismo como prisão. Os irmãos conseguem interpretar isto bem assim? Porque a expressão é a mesma, abismo é o reino deles, mas os irmãos veem em Apocalipse que há o poço do abismo. Certo? Espero que não esteja a ser muito confuso. E neste poço, que é uma prisão, estão demónios aprisionados que ainda não estão em ação. Ainda não estão cá. Portanto, só aqui um à parte. Se os irmãos já viram coisas sobrenaturais, demónios, deixem-nos dizer que aquilo que nós vimos não são ainda com os demónios que estão aprisionados. Porque quando estes forem soltos, eu garanto-vos que as coisas, e nós vamos ver isto, vão ser muito piores do que aquilo que algum de nós já viu, pensou ou sequer imaginou. Porque neste momento quem está em atuação não são os que estão fechados no poço do abismo. Você está cá ainda? O que significa que existe uma série de demónios que são extremamente poderosos que não estão no ativo. Estão aprisionados. Voltemos lá então à ideia do abismo. Esta estrela cai e é-lhe dada uma chave para abrir o poço do abismo. Abismo, literalmente, no grego é lugar sem fundo. Lugar sem fundo. Segunda de Pedro fala, a expressão no grego é thanatos. É como ele utiliza a expressão para abismo. Deixem-me lá ver se encontramos aqui a expressão. Ver se eu me lembro. Deixem-me só ver. É aqui. 2 de Pedro 2,4. Deixem-me ler este texto. Estamos a falar dos demónios que estão no abismo, está bem? Porque isto tem implicações daquilo que vai acontecer. Então, há alguma estrela que vai cair, este anjo que vai cair, a ele é-lhe dada a chave do poço do abismo. E nós conseguimos imaginar, e não apenas imaginar, perceber pelas leituras bíblicas, são leituras difíceis. Nomeadamente em 2 de Pedro e em Judas. Eles são livros muito parecidos, falam muito acerca de anjos caídos e do universo e do mundo espiritual, mas não são fácil leitura, porque segundo o livro de Pedro e Judas, eles até mencionam um livro que não está na Bíblia, que é a primeira carta de Enoque. E o livro de Enoque, o livro de Enoque tem muita coisa assim sobre o mundo espiritual, mas não é Bíblia. No entanto, depois vamos ver versículos que Pedro e Judas utilizam desse mesmo texto. O que significa que é capaz de lá haver algumas coisas, ou tem que ser mesmo algumas coisas que são reais e verdadeiras, porque tanto Judas como 2 de Pedro falam disto. Mas vejam-se, o versículo 4 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado, e aqui a expressão é inferno, mas é thanatos, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Diz assim, Deus não perdoou àqueles anjos caídos, àqueles específicos, e eles agora estão lá, a 2 Pedro fala de inferno, mas é thanatos, fala acerca de abismo, e eles estão aprisionados, e a ideia literal do grego é aguardando o tempo do juízo. Mas não é apenas o juízo deles. Porque eles não vão ficar presos até ao juízo. Apocalipse está a dizer que a chave vai entrar, vai abrir, e eles vão sair. Os irmãos já viram aqueles touros bravos que começam a picá-los com... Minha mulher conhece, sabe o que é que estou a falar. Na terra dos meus pais faz touradas à vara larga. O meu filho gosta muito. E a Matilde também vai gostando. E o que é que eles fazem? Para os gestores terem... Eles, quer dizer, ali são quase vaquinhas, eles são pequeninos. Mas o que eles fazem? Eles metem-nos todos dentro de um caminhão e depois começam assim a espicaçá-los. Dão-lhes assim uns choquezinhos. Para que quando eles saem, quando se abre aquilo, vocês conseguem imaginar o que é que o touro faz logo, não é? Fica desvairado e... porque ele está preso há muito tempo. E quando sai,
está mais violento do que se não estivesse preso. Os irmãos conseguem imaginar o que é um demónio que está preso desde sei lá de quanto tempo que já passou, quando ele for solto e ainda por cima vai-lhe ser dado poder por Deus, o que ele vai fazer? E quando eu digo poder é autoridade, legitimidade, mas já lá vamos. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Já vimos Lucas 10:17 falar acerca disto. Eu vi Satanás cair do céu como um raio, como um relâmpago. E abriu o poço do abismo. E subiu o fumo do poço. Ou seja, há uma abertura deste poço do abismo e de repente há uma manifestação. João está a ver isto, irmãos. João está a ver isto e ele está a explicar com os olhos que ele tem, naturais. Mas a imagem é terrível. Ele vê a estrela, e agora conseguimos identificar mais ou menos. Percebemos que há uma chave, percebemos que há um poço, e agora vê-se fumo. E é um fumo muito grande, muito denso. E sempre o fumo também está associado a julgamento. Vemos isto em Ezequiel, vemos isto em Joel, vemos isto em várias passagens da Bíblia. E há um grande fumo, como se fosse um fumo de uma grande fornalha, e o fumo do poço escureceu-se, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Os irmãos já viram, lembram-se de há uns anos houve um vulcão lá na Islândia que começou a expelir muito fumo e a ponto tal de quase parar o tráfego aéreo quase no planeta inteiro. Exatamente por causa da densidade do fumo, escureceu tudo. E é alguma coisa parecida, é isto que ele está a ver. O que significa que depois da abertura do poço, começa a haver uma reação. Uma reação a ponto tal, e é isto que João vê, que aquilo que era a luz do sol escurece, começa a ficar trevas. Então, em vez de luz, agora temos um ambiente de trevas. E parece-me a mim que isto, apesar de ele estar a ver isto fisicamente, isto tem implicações espirituais. A ideia é, de repente, há uma grande densidade e uma grande escuridão. As trevas parece que estão a vencer aquilo que é a luz. Os irmãos conseguem compreender? Mas o que aconteceu até agora foi que alguém abriu a chave. Ou alguém utilizou a chave para abrir a porta. E agora há um grande fumo. E agora está tudo escuro. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Gafanhotos vai outra vez pensar e vai outra vez colocar-nos lá no Egito, nas pragas. Os irmãos recordam-se que nós falámos acerca, no capítulo 8, das várias coisas que vão acontecer com a abertura dos selos, e muitas delas vão fazer lembrar as pragas do Egito. Nem tudo é igual, mas tudo vai fazer lembrar. E se os irmãos recordam, no Egito as pragas têm a ver exatamente com o facto de não quererem obedecer a Deus. Porque não quiseram obedecer a Deus, foram julgados com as pragas. Vocês recordam-se disto? E agora estamos aqui em Apocalipse, mas não é apenas o Egito. Agora é todo o mundo. E tudo isto está a acontecer. E João vê gafanhotos. E gafanhotos, para nós podemos pensar, quer dizer, se for para algumas pessoas, gafanhotos até é assustador. Para outras, os gafanhotos não são assim tão assustadores, mas tem que vos lembrar que isto tem a ver com um determinado tipo de cultura. Para nós, gafanhoto vemos um ao outro. Mas para as pessoas do Médio Oriente que viram pragas de gafanhotos, as pragas eram terríveis. Não porque elas matassem pessoas, não porque eles picassem pessoas, não porque eles comessem pessoas, mas porque eles matavam e alimentavam-se dos alimentos que as pessoas precisavam, não é? E uma praga de gafanhotos, não sei se alguma vez os irmãos viram aqueles documentários em que de repente vê-se assim, não sei se alguma vez viu na televisão praga de gafanhotos, alguns dos irmãos já viu, mas basicamente aquilo como é que começa? Eles são apanhados muitas das vezes nas correntes, nos ventos quentes, e são levados para determinados tipos de área. E de repente parece que está a chover, literalmente isto começa a ficar tudo escuro, e quando se olha parece uma nuvem, mas não é uma nuvem, mas é de gafanhotos que estão a vir com o vento. E quando eles pousam, eles arrasam tudo. Mas é que arrasam tudo, irmãos, é uma coisa impressionante. Ouve-se o barulho do... Porque são muitos. São muitos e não dá para fazer nada, são aos milhões. E eles comem tudo. Então, a ideia é, de repente está tudo escuro e vê-se gafanhotos, mas estes não são gafanhotos normais. É porque se há pessoas que têm medo de gafanhotos, imagina, estás a olhar a mulher, tu tens medo de gafanhotos. Imaginem os gafanhotos como estão aqui. É que deste fumo, e não se esqueçam, do fumo escuro que escurece o sol e o ar, o que João está a ver
é literal, mas isto tem implicações espirituais. Não são gafanhotos que vão aparecer, meus irmãos. Não tem a ver com estrelas a cair. Isto fala acerca de poderes demoníacos. O gafanhoto aqui representa demónios. E já vos vou explicar porquê. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. O escorpião é outro animal que nós gostamos muito. Feio todos os dias. E pica e dói. A terra dos meus pais chamam-se lacraus. Aqui também é lacraus ou não? Também é. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado poder. Então eles têm poder. Foi-lhes dado. Sempre que aparece a expressão foi-lhes dado, é e significa que foi-lhes dado e atribuído por aquele que tem todo o poder. A expressão no grego é edoté. E edoté significa foi-lhe dado, dado por Deus. Edoté, foi-lhe dado por Deus. O que significa que estes gafanhotos que provêm do abismo é-lhes dado poder, legitimidade para fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, eles têm o poder dos escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Os gafanhotos são conhecidos por comer tudo aquilo que é erva. Mas agora eles não vão tocar na erva. Nem em verdura alguma. Nem em árvore alguma. Mas eles apenas vão tocar numa coisa. Nos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Sefradiga, o selo, a marca na testa. E era aqui que nós agora nos assustávamos. Os irmãos recordam-se quando havia toda a gente cheia de medo que a marca da besta fosse ou uma tatuagem, ou fosse um chip, ou fosse o telemóvel, ou fosse qualquer coisa que se ia implantar aqui. Esqueçam, não é nada disso. Porque senão estávamos tramados. Onde é que está a vossa marca e a minha marca de Deus? Na testa. Vocês têm? Estão com medo de responder? Têm ou não têm? Alguns até já estão a coçar a testa. Têm ou não têm a marca na testa? Fisicamente não têm, mas temos-la espiritual, porque esta é a marca dos escolhidos de Deus. Nós vimos isto, era aqueles que eram escolhidos, aqueles que foram selados. Então esqueçam, porque muito provavelmente a marca 666 não vai ser literal, não vai ser nenhum chip, como as pessoas andavam para inventar, não vai ser nenhuma inteligência artificial, é e significa única e exclusivamente a postura da nossa vida e do nosso coração. É aquilo que dá a entender, porque nenhum de nós aqui tem nenhuma marca na testa. Se vocês tiverem, garanto-vos que não é do Senhor. Os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Vejam, em Lucas 9, que nós lemos, eles pedem ao Senhor que não os mas estes vão ter poder para atormentar. Eles não vão tocar na erva, não vão tocar na comida, mas vão tocar literalmente nos homens. Tendo o poder dos escorpiões, vão poder tocar nos homens. Há aqui um número, 5 meses, não sabemos se significa mesmo 5 meses, ou se é um período de tempo. Significa que uma coisa sabemos, não vai ser nem muito nem pouco, vai ser o tempo suficiente para as pessoas sofrerem, porque 5 meses num ano, se pensássemos 5 meses num ano, é quase metade do ano. Então não é uma coisa que a pessoa se vai safar rapidamente. É uma coisa que vai levar à tormenta. E vejam, o seu tormento, isto é, a sua dor, é isto que eles vão causar, era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Mas isto não é tormento físico, não é isto que está a dizer. Isto tem a ver com tormento espiritual e mental e psicológico. É sobre isto que está a falar. Porque vejam, a ponto tal de naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejam a morte e a morte fugirá deles. Irmãos, nós sabemos que aqui o que está a acontecer são figuras de estilo. Porque quando um homem se quer suicidar, ele suicida-se. Você está cá. A ideia é, a pessoa vai sofrer de facto e o seu estado vai ser de facto tão terrível que eles vão desejar a morte. Eles vão querer mesmo a morte, porque a morte vai parecer melhor. A morte vai parecer a solução. Mas diz que a morte fugirá. Muitos deles não terão a coragem.
Muitos deles não alcançarão a coragem de bater aquele último patamar, e transpor aquela fronteira entre desejar e efetivar. Mas eles vão ser atormentados. Muitos de nós pensaríamos, se calhar, e muitos de nós lemos isto literalmente, pensávamos mesmo em insetos, um inseto estranho que tivesse um espigão como agora falta-me o nome, não um espigão, mas pronto, não interessa, aquilo com que os escorpiões picam, aquelas caudas, não é? Mas não é isso que está aqui a falar. Isto é linguagem apocalíptica. E a prova disso é que, se isto já é estranho, vejam agora o que é a descrição, ou qual é a descrição destes gafanhotos. E é aqui que nós conseguimos entender que, depois de tudo juntar, estes gafanhotos não podem ser senão outra coisa que não demónios. Vejam. E o parecer, isto é, a semelhança, aquilo que eles eram, era semelhante aos cavalos, como aparelhados para a guerra. Isto é, quando os cavalos estavam aparelhados para a guerra, eles têm aquelas, não é bem armaduras, mas é aquelas coisas todas preparados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas coroas. Ora, quem tem coroas tem autoridade. Sempre na Bíblia a coroa representa autoridade, poder, delegação de alguma coisa. E eles têm. Eles estão prontos para a guerra, eles têm poder, as coroas são semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto dos homens. Não há ser que mais consiga, falta-me a expressão, o ser mais, que mais, eu queria dizer dissimulador, mas pronto, os irmãos entendam. Não há ser que consiga fazer, desculpem a expressão, mais teatro, inventar tanto, fazer tanto mal e depois parecer um homem, do que os demónios. Eles conseguem mesmo parecer pessoas, mas não são pessoas. Então a ideia é, coroas, aparelhados para a guerra, e o seu rosto era como o rosto dos homens. Agora vejam. E tinham cabelos de mulheres. Irmãos, isto pode parecer estranho, mas a ideia é, se os irmãos começarem a montar as coisas, os irmãos vão ver uma imagem digna de um filme de terror. Estamos a falar de alguma coisa com coroas, estamos a falar de caras de homens, mas cabelos muito grandes e longos e compridos. E João está a ver isto. O Espírito Santo permitiu que ele visse. Mas a descrição é muito semelhante a relatos e a coisas que pessoas já viram, nomeadamente manifestações demoníacas. E eu sei do que estou a dizer porque eu já vi alguma coisa muito parecida com esta descrição. Literalmente, à minha frente, meus irmãos. Os irmãos, se não acreditarem, problema vosso. Eu já vi literalmente isto. Só não vi a cara como um homem. Parecia um homem, mas estava de lado. E quando olhei, tinha de facto um cabelo comprido. E quando eu vejo esta descrição, eu digo assim, Senhor, é muito parecido com isto, aquilo que eu vi. Agora vejam. E os seus dentes eram como de leões. Caras de homens, cabelos compridos como os das mulheres, mas a sua dentição era como as dos monstros. Porque os irmãos já viram os dentes dos leões a sorrir? Eles não sorriem, não é? Os caninos bem grandes. E a ideia é, quando vocês e eu juntamos tudo, a visão de João é aterradora. Isto não são meros gafanhotos. Isto são inimigos terríveis. Inimigos bem mais fortes do que qualquer um de nós. João está a ver aquilo que é espiritual, mas está a falar daquilo que é espiritual com aquilo que ele conhece natural. Algum dos irmãos queria ter um encontro com uma coisa destas, nenhum de nós ia querer. Mas são estes seres com rostos de homem, cabelos compridos, dentes como leão, e que conseguem atormentar homens porque lhes é dado poder, são eles que nos finais dos tempos irão estar a atormentar aqueles que não têm a marca. E é aqui que nós estamos seguros, meus irmãos. Porque nós somos salvos. E se você e eu somos salvos, então o selo da nossa testa está gravado e está marcado. Então eu creio que nesta altura nós não estamos cá. Estes são os tipos de passagens que eu digo.
aqui não acredito que estejamos cá. Aqui estamos salvos. Porque esta tormenta é para aqueles que são adoradores de demónios, é isto que vai dizer depois na outra passagem a seguir. Para aqueles que idolatram. Para aqueles que se deixam influenciar e ainda assim recusam-se a arrepender. É isto que nós vamos ver para a semana. Mas, irmãos, basicamente o que está aqui a acontecer é esta manifestação, e João está a ver estas características. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído dos carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder, vejam, o seu poder era apenas, única e exclusivamente para danificar os homens por 5 meses. Eles têm este poder, edoté, entregue por Deus, mas para um tempo limitado, para uma função limitada. E é aqui que também nós devemos ficar tranquilos. Porque eles só têm o poder que o Senhor lhes quiser deixar dar. Eles só têm o poder que for-lhes atribuído, que o Senhor lhes permitir. Por isso é que nós, como crentes, nós não temos que temer demónios. Eles podem tentar. Eles podem, às vezes, lá tentar cutucar. Mas aquilo que eles fazem com os crentes só é possível se o Senhor assim permitir. Porque quem é crente tem a marca da promessa. E quem tem a marca da promessa tem o poder de Deus na sua vida. Aqui estamos a falar do final dos tempos. E este poder que eles têm para atacar homens não é para crentes, é para atacar aqueles que não têm a sua testa selada. Estamos a falar de Apocalipse, está bem? Deus sabe aquilo que faz. Ora veja. Abaddon, em grego, Apollyon. Quem é este rei do abismo? E a resposta parece que é clara e óbvia. Este rei do abismo não pode ser outro senão Satanás. O acusador. É ele aquele que tomou a primazia dos anjos caídos. E é ele aquele que é o líder de todos estes. Mesmo daqueles que agora estão fechados. Passado é já um ai. Eis que depois disso ainda vem 2. Em resumo, a passagem fala acerca de um tempo terrível em que algo que hoje não está ainda presente e ativo, aparentemente, será liberto e vai-lhe ser dado poder de tocar nos homens. Esta tormenta parece-nos a nós que não sei se... Mas isto tem, para mim, é a minha inclinação, que não tem a ver especificamente com dor física, tem a ver com aquilo que os demónios, na maior parte dos casos, fazem. Quem já lidou com pessoas que foram atormentadas por demónios, não é dor física normalmente o problema. Embora haja doenças que possam ser provocadas por demónios. Mas há especificidades e características nas pessoas que são oprimidas e muitas das vezes têm a ver com ouvir coisas, com depressões profundas. E eu não estou aqui a dizer que as depressões são do demónio. Espero que os irmãos não me interpretem mal, está bem? Não estou a falar disto. Mas há, de facto, demónios que se aproveitam disto. E há, de facto, demónios que podem provocar isso, sem dúvida absolutamente nenhuma. Que é aproveitarem-se da vida da pessoa, da sua fragilidade e atormentá-la a ponto tal de a única coisa que ela acha que tem como solução é a morte. Isto é poder do inferno, meus irmãos, sem dúvida absolutamente nenhuma. Quando uma pessoa acha que a sua solução está única e exclusivamente na morte, é porque quem está a falar com ela não é o Senhor. Isso é garantido. E os demónios aproveitam-se. Então, quem conhece percebe que, de facto, quem atua... há sempre esta opressão. É uma opressão tão grande que a pessoa está aprisionada e não se consegue libertar. E viver continuamente nesta opressão e nesta pressão, é isto que me parece que vai acontecer. E é isto que me parece que vai ter a ver, e tem esta expressão do atormentar. Durante 5 meses, os irmãos imaginem o que é uma pessoa deixar de ter legalidade sobre a sua vida e os demónios poderem atormentá-la sem qualquer limite, para além de não as poderem matar, mas podem-lhes atormentar durante 5 meses. Não sei se será 5 meses mesmo, os irmãos entendem, mas por um período longo de tempo.
em que não há nada a fazer. A pessoa simplesmente é atormentada. Que Deus nos ajude, não é? Mas graças a Deus que não é para nós. Por isso é que nós devemos pregar o Evangelho. Para que muito menos pessoas passem por esta situação terrível. É nesta parte que Apocalipse nos põe em sentido, é verdade. É nesta parte que muitos crentes ficavam com medo. É nesta parte que nós ficamos com muito receio daquilo que estamos a ler. Mas, meus irmãos, isto está aqui para nosso ensino, para a nossa informação e para sabermos aquilo que é o destino das pessoas que não aceitam Jesus. E quem sabe isto não nos impele a orar mais pelas pessoas. Quem sabe isto não nos impele também a termos mais relacionamento com Deus e a deixar que o seu Espírito Santo, como cantávamos, que Ele sim nos inunde, que Ele nos preencha e que nos ajude a fazermos de facto aquilo que é suposto fazer e a marcar a diferença. Para que possamos ser daqueles que retiram pessoas que vão passar por esta coisa. E quem sabe se o Espírito Santo não nos usa para que nós as tiremos e elas não passem ali, mas estejam connosco no fim. Amém? Porque o que eu quero e o que você quer é que no final nós sejamos daqueles que somos selados pelo Espírito Santo e selados com a marca da promessa. Amém, meus irmãos? Para a semana há mais desgraça. A sexta trombeta. Estou a dizer que é desgraça porque estes episódios não são bonitos. Não é fácil pregar sobre isto, mas é importante, está escrito. E tudo o que está escrito é para nosso ensino. E aquilo que é para nosso ensino é para o nosso crescimento. Então, meus irmãos, esta é a minha mensagem para os irmãos, a minha pregação e também alguma parte da minha interpretação, a forma como eu leio este texto, está bem? Vamos ficar em pé, ainda antes de terminarmos também com um corinho.